E aí, turma? Então vamos continuar falando dos movimentos sociais, só que agora a gente vai falar dos tipos dos movimentos sociais. Vamos ver que tem dois tipos de movimentos sociais. É uma divisão um pouco mais pedagógica e tal, é mais para a gente entender como que se dá a atuação dos movimentos sociais. Tá? Não é que eles se dividem entre eles, brigam, a questão não é essa, a questão é como é que eles atuam. Então, para que fique mais fácil para a gente entender essa divisão. Importante uma coisa, gente, movimento social é um assunto que cai muito em vestibular, cai muito no Enem, pelo menos até então caía bastante. Então, é um assunto fácil, né? Bastante recente, muito atual, né? A gente vê muito em filmes e tal, né? Nos noticiários e tal, mas é importante ficar ligado porque cai bastante, beleza? Vamos lá? E aí, quando a gente está falando da tipologia, dos tipos, tem dois tipos de movimentos sociais. Tem o movimento social, que é mais antigo, chamado de movimento social tradicional, e os movimentos tradicionais mais contemporâneos, né, mais da atualidade, que são chamados de novos movimentos sociais. Não são tão novos assim em relação a vocês, porque eles começam a surgir muito ali na década de 70 nos Estados Unidos, né, com todas aquelas revoluções culturais, né, que se espalham aí para o mundo, para a Europa, chegam no Brasil também um pouco mais tarde, mas chegam. Tá? Então vamos ver aí um pouquinho. Os movimentos sociais tradicionais são aqueles que vão lutar por uma melhor redistribuição de renda e recursos. Então, tradicionalmente, são sindicatos, né, os movimentos de luta pela terra. Né, então, por exemplo, os movimentos que lutam pela reforma agrária, né, então o direito da terra para quem planta, para quem trabalha com a terra. Né, então, no Brasil, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, o MST. Então, que né, distribuição igualitária de renda e tal. Então, todos os sindicatos entram nessa tipologia, aqui nos movimentos tradicionais. Tá? E aí os novos movimentos sociais são os movimentos que não é que eles não têm interesse numa redistribuição de renda, mas eles têm outros interesses também, justamente porque eles vão surgir nessa época de revolução cultural, de revolução dos costumes. Né? Então, muitas vezes, o que eles estão reivindicando tem a ver com a identidade das pessoas, que muitas vezes, por conta daquela identidade, a pessoa perde direitos ou a pessoa não possui direitos. Ok? Então, vamos lá. Principais motivações aí desses movimentos, né? Direitos humanos. A gente vai pensar, puxa, mas direitos humanos, a gente vê que direitos humanos é para todo mundo. Né? Que qualquer pessoa que nasceu tem que ter, assim, independente de raça, independente de gênero, independente de qualquer outra coisa, não pode ter discriminação. Pois é, mas isso, lembrem-se, é igualdade jurídica, está lá no texto, está lá na Declaração de Direitos Humanos, mas não são todos os países, por exemplo, que acatam a Declaração de Direitos Humanos. Não são todos os países que acatam, que colocam nas suas leis nacionais esses direitos para todo mundo. Então, fazem distinção entre as pessoas. Por isso, alguns grupos de pessoas precisam lutar para os seus direitos serem reconhecidos. Tá? Então, conquista de direitos civis ou garantia de direitos violados. Né? Direitos civis são aquelas liberdades individuais. Né? Então, aquelas liberdades que o Estado não pode interferir na vida pessoal, mas muitas vezes interfere. Né? Respeito às suas identidades, né, em oposição ao controle das instituições sociais. Então, como eu falei, algumas identidades não são respeitadas, e aí as pessoas têm que lutar. Tá? Algumas características, então, desses movimentos que diferem aí dos movimentos tradicionais. Né? Eles são bem mais informais, né? Se a gente pensar, por exemplo, aqui, se a gente pensar no movimento LGBT, no movimento feminista, então não tem um sindicato, né? É bem menos burocrático, tem uma informalidade, né? Eles são muito mais informais do que os outros movimentos. Né? E tem demandas bem específicas. Tá? Isso não quer dizer que eles não possam fazer alianças maiores, mas normalmente eles têm demandas bem específicas. Tá? Então, os exemplos mais tradicionais aí, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT. Então aqui, pessoal, só algumas imagens, né, só para a gente
ficar aí mais esperto com essas questões aí. Então aqui uma imagem de um movimento social, inclusive questionando aí a criminalização dos movimentos sociais. Aqui a imagem do movimento estudantil, né, que é um movimento mais tradicional, né, porque ele não está lutando tanto por identidade, tanto por reconhecimento das identidades e tal, por direitos civis, está lutando pelo direito de toda uma categoria, né, de estudantes aí. Tá? Então, pelo direito à educação. Aqui o MST, já falei, né, o movimento dos trabalhadores sem terra. E aqui é um exemplo aí, infelizmente, né, um exemplo muito triste da nossa história política paranaense, no 29 de abril de 2015, quando o governo do estado do Paraná foi extremamente violento e agiu com muita violência para cima dos seus professores. E reparem que essa é uma imagem muito simbólica, né? Uma imagem, vejam que temos aqui até o batalhão de choque e tal, e uma professora de frente para essas pessoas, olha o tamanho da resistência dessa professora, ajoelhada, e ainda assim esses policiais agiram com extrema violência e a gente sabe aí quantas pessoas foram machucadas aí, ok? Outras imagens aqui mais dos novos movimentos sociais, então aqui a primeira imagem aí do movimento feminista, do movimento, dos movimentos ecológicos, né, movimentos que lutam pelo meio ambiente e tal. Esse movimento é um movimento bastante difícil da gente categorizar se ele é um novo movimento, porque ele surge mais recentemente, mas ele também tem uma pauta dos movimentos tradicionais, porque ele está lutando pela redistribuição mais igualitária de um bem que é a natureza. Né? Então, daria para colocar, inclusive, no outro, no tipo dos movimentos sociais tradicionais. Tá? Aqui um movimento bem recente, né? Um movimento negro, aqui uma pauta bem recente, surge lá nos Estados Unidos com as violações da polícia com as pessoas negras e tal, e aí acaba tomando conta do mundo todo, e aí uma das manifestações aqui no nosso país. E também né, o movimento LGBT, que luta aí pelo direito das pessoas LGBT, e aí um movimento também bem recente, justamente por conta, lembra-se que eu falei que muitas vezes o Estado, você já tem o direito, o Estado tenta retirar esse direito, que é o caso, por exemplo, de quando a LGBTfobia foi alçada ao patamar do racismo, né? Então ela se iguala ao racismo como crime inafiançável por decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, e o Estado hoje vem, a partir da AGU, da Agência Geral, Advocacia Geral da União, vem questionando isso. Né? Então, o direito já está garantido e o Estado vem tentando retirar. Então, infelizmente, as pessoas têm que lutar por isso. Algumas dicas de filmes para vocês. Né? Eu gosto bastante de usar filmes nas minhas aulas. Eu gosto bastante de assistir filmes, eu sou absolutamente cinéfilo. E aí, então, eu deixei 3 dicas de filmes para vocês que eu acho que são muito legais para a gente entender um pouquinho dos movimentos sociais. Infelizmente, aqui eu não coloquei nenhum filme sobre os movimentos sociais brasileiros. Tem, né, mas eu coloquei alguns que eu achei que são mais fáceis aí de vocês encontrarem e tal. Tá? Então, temos aí Milk, A Voz da Igualdade, que vai falar sobre o aparecimento do movimento LGBT nos Estados Unidos. Selma, né, que vai falar sobre o movimento negro estadunidense. Tá? E as sufragistas, que vai falar lá do comecinho do movimento feminista lá na Europa, lá na Inglaterra. Aqui a nossa tradicional lista aí com os links das imagens, né, caso vocês queiram, tenham interesse em conhecer e tal. Ok? Tá aí as nossas imagens, beleza?
isso então, terminamos mais uma aula, falamos sobre movimentos sociais, tentamos mostrar aí para vocês como os movimentos sociais se dividem a partir do tipo de atuação, do tipo de motivação, né, e também da história dos movimentos sociais, ok? Um grande abraço aí para vocês, se cuidem, até a próxima aula, assistam as aulas, comentem, tá? Para que a gente saiba se está funcionando ou não, ok? Um abraço, galera, até mais!